Quer saudar os irmãos com paz do Senhor? Já cheira a Natal, não é? E quando nós entramos aqui cheira mesmo, não é? É um cheirinho mesmo bom, bonito, maravilhoso. Eu gosto muito de Natal, não é? Não é só por causa dos doces. Eu penso que é uma quadra tão bonita, não é? As músicas, entramos nos supermercados, em qualquer lugar, nós ouvimos aquelas músicas tão bonitas, não é? Eu gosto imenso do Natal. Mas há uma coisa que também às vezes traz alguma tristeza no meu coração, especialmente nesta altura de Natal. Eu recordo-me quando nós nos juntávamos em casa, especialmente da minha sogra, eram mais que muitos, como se costuma dizer, e eu não sei onde é que ela arranjava espaço para colocar tanta gente, não é? Depois começaram a ouvir os netos, mas ela sempre arranjava um cantinho. Mas, entretanto, algumas cadeiras começaram a ficar vazias e alguns pratos começaram a deixar de estar na mesa, não é? E eu creio que isso os irmãos conhecem, alguns irmãos conhecem esta sensação, não é? É uma sensação um bocado estranha, não é? Ao mesmo tempo, não é? Mas, irmãos, sabe, Jesus veio nascer em Belém para ir à cruz. E o Natal é mesmo isto. Tem esta sensação. Amém? Desde já eu quero também agradecer ao Senhor e aos irmãos pela paciência que têm tido connosco, não é? Mais um casal aqui, e sempre que eu venho a este lugar, no fim de tantos anos, e eu já perdi a conta, nunca fico muito à vontade, não é? Nunca estou muito à vontade. Eu penso que a primeira vez que eu comecei a pisar o palco do púlpito, junto ao púlpito, foi ainda era bem jovem, com os meus colegas músicos para tocar. E a partir daí eu comecei-me a ambientar, comecei a ganhar outra tranquilidade e outra à vontade. Mas depois, quando entramos na obra de Deus para servir ao Senhor, parece que as coisas se tornaram diferentes. Já não era para tocar ou para cantar, mas para ministrar a palavra de Deus aos irmãos. Irmãos, porque não era mais uma mensagem. Pelo menos eu não sinto isso, nunca senti isso no meu coração. Não é mais uma mensagem, não é mais um culto, mas é uma oportunidade onde Deus pode fazer milagres, onde Deus pode operar. Tem que ser uma mensagem vinda do céu para abençoar os irmãos, para ajudar os irmãos a poderem caminhar um pouquinho mais, até que todos cheguemos à sua presença. Amém? Eu pensei numa palavra que pudesse trazer bênção para nós, e há uma carta tão pequenina que Paulo escreveu, uma das cartas de Paulo, a carta a Filemon, carta de Paulo a Filemon. E eu gosto muito desta carta, e pensei trazer aqui 2 ou 3 pensamentos acerca da carta de Paulo a Filemon e o que é uma carta pessoal. Paulo escreve esta carta com um propósito, mas esta carta diz muito para nós, crentes, diz muito para os cooperadores, diz muito para os obreiros. Há aqui áreas que tocam praticamente todas as vidas, não é? Todos os corações, seja lá qual for a situação. Então, a carta é pequenina, e eu vou ler os 25 versículos que nós temos aqui, depois quero deixar 3 pensamentos com os irmãos acerca disto. Então, carta de Paulo a Filemon diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e à nossa irmã Ápia, e a Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças te dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade
porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como às minhas entranhas, ou ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como que por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Particularmente de ti, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Esta é uma carta muito simpática, não é? Eu gosto muito desta carta, e normalmente quando leio não é assim mais devagar, não é? Quando leio esta carta lá em casa, eu procuro fazê-lo, comer cada palavra, tentar perceber o que a palavra do Senhor, o que é que Paulo está aqui a falar para cada um de nós hoje, quase 2000 anos depois, o que é que esta carta nos diz para nós, o que é que este ensino traz de novidade, ou o que é que ele tem para cada um de nós hoje. E é importante nós recuarmos um pouquinho e percebermos que a situação em que Paulo se encontrava não era uma situação muito boa, muito fácil. Esta carta escreve quando ele está na prisão em Roma, a sua primeira prisão, mais ou menos por volta do ano 61 depois de Cristo, e ele escreve esta carta juntamente com a carta aos Colossenses e aos Efésios, e que pode também ser vista como a carta a Filemão, como uma ilustração da obra da redenção em Cristo Jesus, e também como um exemplo perfeito daquilo que, tal como aconteceu com Onésimo, daquilo que tem acontecido com cada um de nós. Diz a palavra de Deus que ele nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então esta carta ela é dirigida a um crente fiel. Aquilo que Paulo diz de Filemão é muito interessante, não é? Nesta carta ele o trata como um irmão amado. Filemão não era um crente qualquer, era um cooperador também, mas era alguém que amava o Senhor, era alguém que amava profundamente o Senhor, era alguém que estava pronto a sofrer por amor a Jesus. Então ele era praticamente um companheiro de Paulo no sofrimento por causa do Evangelho. Então Paulo, ele dirige esta carta a Filemão, crente fiel, membro da igreja de Colossos, e também
que também se distinguia por causa da sua fé e do seu amor ao Senhor Jesus Cristo, como Paulo diz mesmo nos versículos 5, 6 e 7, não é? A maneira como ele comunica a sua fé, a maneira como ele partilha o seu amor com os outros crentes, é maravilhoso e é uma lição para cada um de nós também. Do que é que trata esta carta, ao final? Ela trata de reconciliar Onésimo com o seu senhor, Filemon. E reconciliar porquê? Onésimo, ele era um servo de Filemon, um escravo de Filemon, mas às tantas ele resolve fugir. Então ele era um escravo fugitivo. E não se sabe muito bem se ele, ao fugir, roubou alguma coisa, se ele tirou alguma coisa, mas é bem possível que isso tenha acontecido. E Paulo trata, por um lado, não desculpar o erro, é um dilema ao mesmo tempo, não é? Paulo não desculpa o erro, mas, por outro lado, ele apela ao amor. Porquê? Porque na prisão, ou no lugar onde Paulo se encontrava, Onésimo teve um encontro com Paulo e Paulo falou-lhe do Evangelho. Paulo falou-lhe da coisa mais importante que Onésimo precisava. Onésimo era uma pessoa sem esperança, era uma pessoa sem perspectivas na vida, ele não tinha, como se costuma dizer, lar, estava longe do lar, ele não sabia muito bem onde é que havia de descansar, era uma pessoa sem vida, sem nada, não é? Mas quando ele encontra Paulo fala-lhe do amor de Jesus. Paulo fala-lhe da coisa mais importante que Onésimo precisava de ouvir. E esta mensagem, neste período de Natal, pelo menos a mim, toca profundamente o meu coração. Porque para mim Natal é isto mesmo. Natal é quando a palavra, é quando o Evangelho toca aos corações e as pessoas são transformadas. As pessoas deixam a sua vida de pecado, de escravidão, e são libertas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E, meus amados, aconteceu isso comigo. Não é? Há muitos anos atrás, quando eu também era um jovem, Jesus tocou a minha vida e transformou a minha vida e o meu coração. E é tão bom poder estar aqui 50 e tal anos depois. E cada vez que eu venho aqui, a minha memória tem que recuar muitos anos atrás. Portimão diz-me alguma coisa. Foi o lugar onde eu assisti ao meu primeiro congresso juvenil, aqui em Portimão, há 50 e tal anos atrás. Ainda bem jovem, eu estava a dar os primeiros passos, não é? Como um novo convertido. Mas foi aí, nesse congresso, que eu consagrei a minha vida a Jesus. Mal sabia eu que 50 e tal anos depois eu estaria aqui para dizer aos irmãos que é muito importante nós sermos fiéis, não importa o tempo que passa, não importa as tribulações, não importa as injustiças ou o que é que seja. O que importa é que quem deu a minha vida na cruz do Calvário foi Jesus. E é a Ele que eu tenho que ser fiel. Amém? Então Paulo, ele trata em 3 lições preciosas nesta carta para nós, de trazer aqui uma mensagem maravilhosa para cada um de nós também. No verso 15 diz o seguinte: porque bem pode ser que ele, Onésimo, se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Paulo está a falar aqui neste primeiro aspecto, primeira lição, chamemos-lhe assim, sobre a providência de Deus. Para mim, a primeira lição desta carta, esta carta tem várias lições, vários aspectos importantes, e eu selecionei apenas 3 para trazer nesta noite aos irmãos. E a primeira lição desta carta para mim é a providência divina. Ouça, irmãos, não foi por acaso que Onésimo foi lá encontrar-se com Paulo e Paulo falou-lhe do Evangelho. Não há acasos na vida do crente, não há acasos. Há a providência divina. Louvado seja o nome do Senhor. E o que estava a acontecer ali
Era exatamente a providência divina. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, ele diz lá no capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E isto é providência. É quando nós dependemos da providência divina, dependemos do cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Qual é o significado de providência divina? É o meio pelo qual Deus governa todas as coisas no universo, inclusive as nossas próprias vidas, segundo a sua vontade. Então a providência aponta para o governo de Deus, aponta para tudo aquilo que acontece. Deus não é apanhado desprevenido ou distraído. Aconteceu isto. Não, irmãos. Nada acontece fora do controle de Deus. Mesmo tudo aquilo que está a acontecer neste mundo e até na igreja, nada foge ao controle de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E eu penso que nós, como igreja, vivemos um tempo único, um tempo muito especial e muito específico, que aponta para os últimos dias. E como os irmãos sabem, os últimos dias, a proximidade da meia-noite, da meia-noite no sentido espiritual, não é? Quando se aproxima a meia-noite, aproxima-se o terminar de um dia e o começar de um novo dia. E nós estamos prestes a entrar no novo dia, o dia em que Jesus vem buscar a sua igreja. Mas até lá, meus amados, temos que continuar a celebrar o Natal, temos que continuar a falar do Evangelho, temos que continuar a clamar ao Senhor, temos que continuar a orar uns pelos outros, temos que continuar a colocar a obra de Deus aos pés do Senhor para que Ele possa usar a cada um, para que Ele possa abençoar a cada um e ungir a cada um com a unção e o poder do Espírito Santo. Há um exemplo maravilhoso de providência divina que eu gosto imenso, que é o exemplo de José. Um exemplo que aparece no Velho Testamento. José aparece como um tipo de Cristo, na sua grande capacidade de perdoar aos seus irmãos. O que aconteceu na vida de José, irmão, José era um jovenzinho. E por causa de ciúmes, os seus irmãos pensaram matá-lo. Mas depois desistiram da ideia de matá-lo, atiraram com ele para dentro de um poço e por fim resolveram vendê-lo para o Egito como escravo. E o que acontece? Os irmãos imaginam um jovem rejeitado pelos irmãos, os irmãos não quererem nada com ele, queriam matá-lo, queriam destruir a sua vida, mas depois venderam-no como escravo para o Egito. E agora José está longe da sua família, longe dos seus pais, rejeitado, mal amado, como se costuma dizer. E o que nós vimos na vida de José, para mim, é importante. E fala da providência divina, fala da maneira como José sempre confiou, ele nunca deixou de confiar no Senhor. Parece que cada vez que José dava um passo acontecia alguma coisa errada. A certa altura ele é comprado como escravo por Potifar e ele agora começa a servir na casa de Potifar, mas a esposa de Potifar levanta um falso testemunho e uma mentira e José é lançado na prisão. E na prisão ele interpreta os sonhos. E aí começa tudo. Aí começa a grande reviravolta na vida de José. Até que José vai terminar como o primeiro-ministro do Egito, como o número 2 lá no Egito. Vejam, irmãos, aquilo que a providência divina, o que é que faz na vida de uma pessoa. José nunca deixou de confiar. Ele sabia que o Senhor, ele amava o Senhor. E ele sabia, como Paulo disse um dia, quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor, então não importa. Eu vou mesmo ser fiel, esteja eu onde estiver. E aconteceu isso com José. Agora veja bem, José ele é um tipo de Cristo,
na sua grande capacidade de perdoar. Será que nós perdoávamos aos nossos irmãos se isso acontecesse connosco? Se alguém nos fizesse alguma coisa destas, será que nós tínhamos condições e conseguíamos perdoar? Deixa-me contar uma história. Algo que eu li, tenho lá para casa ainda alguns livros de Yonggi Cho. Não sei se ainda é a igreja, a maior igreja do mundo, mas já chegou a ser a maior igreja do mundo. E eu tenho alguns livros de Yonggi Cho. Eu estava a ler aqui há uns tempos um dos livros dele, onde ele conta um milagre que Deus fez com uma irmã que foi lá ter com ele ao seu gabinete, pedindo-lhe a sua ajuda e oração. E ele conta que aquela irmã, ela tinha o rosto quase praticamente todo desfigurado. Problema que aconteceu. E aquela irmã vai lá para que o pastor orasse por ela, para que o Senhor pudesse fazer ali um milagre. Enquanto eles estão naquele processo, o Senhor fala ao coração do Yonggi Cho e ele diz para a irmã que enquanto ela não perdoar a determinada pessoa, Deus não iria operar. Ela teria que perdoar, teria que se reconciliar com determinada pessoa. E eles ficaram em oração, seus olhos fechados. E aquela irmã começou a orar e começou a pedir perdão ao Senhor por aquela situação daquela pessoa a quem ela não conseguia perdoar. E o pastor também começou a pedir perdão ao Senhor por algumas situações que havia na própria igreja. E ali eles derramaram lágrimas e aconteceu algo tremendo. Quando eles abriram os olhos, os dois, irmãos, aconteceu uma coisa tremenda. O rosto daquela irmã não estava mais desfigurado. O rosto daquela irmã estava completamente curado. Algo tinha acontecido durante aquele momento em que eles estiveram em oração pedindo perdão ao Senhor. Então aquilo que a lição que nós tiramos daqui, irmãos, é que não há bênção, não há milagre se não houver perdão. Agora deixe-me dizer uma coisa. Irmão, não se preocupe muito em ir procurar mentalmente, ou seja lá, psicologicamente, alguma solução como que milagrosa para perdoar A, B ou C. Porque o perdão não tem nada a ver com isso. O perdão, irmãos, é um milagre de Deus. Pelas nossas forças, nós dificilmente conseguimos perdoar às pessoas, porque vamos sempre lembrar o que fizeram. Fica sempre cá aquela mágoa. Mas no dia em que o Senhor faz o milagre no nosso coração, irmãos, a nossa mente vai lembrar, mas não vai haver mágoa, não vai haver ressentimento. Deus opera esse milagre maravilhoso e nós conseguimos perdoar. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Era isso exatamente que Paulo estava a tentar fazer com Onésimo e Filemão. Agora veja aqui José a perdoar aos seus irmãos. Cada vez que eu leio, como aconteceu agora, aqueles versículos que falam lá em Gênesis do encontro de José com os seus irmãos, meus irmãos, é difícil não derramar lágrimas. É difícil, porque sendo José um tipo de Cristo, quando Jesus estava na cruz, ele orou fez exatamente esta oração por todos, não apenas pelos inimigos. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós estávamos em São Miguel, como esteve o pastor Samuel e a Ruth, e no final do culto nós tínhamos lá um querido irmão que já está com o Senhor, o ancião da igreja, o irmão João Maria, e no final do culto ele sempre tinha qualquer coisa engraçada para mim. E então ele, cada vez que ele me dava uma palmadinha nas costas, eu já sabia que havia qualquer coisa ali. E disse, olha, tenho uma coisa para ti. Então diga lá, irmão. Tu lembras-te, tu sabes aquele versículo que diz lá que Jesus na cruz perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Sim. Então e olha lá, e aqueles que sabem o que fazem? Como é que vai ser? Senhor irmão João,
Eu acho que o perdão tanto tem que ser para aqueles que não sabem como para aqueles que sabem. O perdão é para todos, é para os que sabem e para os que não sabem. Se calhar aqueles que sabem vão ter um peso maior e uma responsabilidade maior, não é? Aqueles que não sabem, que foram apanhados na ignorância ou em alguma coisa, o Senhor vai operar no coração deles, mas o perdão é para todos, não é? E foi exatamente isto que aconteceu. O que é que aconteceu na vida de José? A primeira prova que ele teve na vida dele, com 17 anos, foi a chamada prova da adversidade, em que ele é rejeitado pelos seus irmãos. Agora veja a providência divina na vida deste jovem. A segunda prova na vida de José é quando ele está lá, quando ele vai para a prisão, que é a prova da integridade do corpo. Por causa da mulher de Potifar, José é lançado na prisão, mas ele manteve a sua integridade. A terceira prova na vida de José é a prova da posteridade. José, na prisão, ele interpreta os sonhos do faraó e ele é elevado ao lugar de primeiro-ministro e governador do Egito. A quarta prova na vida de José é a prova, para mim, talvez a mais importante, é a prova do homem interior, que é quando ele perdoa aos seus irmãos. E, meus amados irmãos, o exemplo de José, ele mostra que a nossa vida deve falar mais alto do que as nossas palavras. Tem que ser assim. A palavra de Deus lá em Filipenses diz: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. A segunda lição da carta de Paulo a Filemão fala de transformação. Fala sobre o poder transformador do Evangelho. Paulo usa expressões que provam que Onésimo era agora uma pessoa completamente transformada. Veja o versículo 10. O versículo 10 diz: peço-te por quem? Por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Eu gosto muito desta expressão que Paulo usa aqui. No versículo 11 fala do passado de Onésimo, diz que ele noutro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil, eu te tornei a enviar. Curiosamente, o irmão sabe qual o significado do nome de Onésimo? Útil. Aliás, vem aqui mesmo. O nome Onésimo significa útil, mas durante todo aquele tempo anterior ele tinha sido inútil, como diz Paulo. Mas agora sim, com a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, Onésimo era verdadeiramente uma pessoa útil. Como Paulo diz aqui, meus queridos irmãos, que o Senhor nos ajude a ser úteis, que o Senhor nos ajude a ser pessoas valiosas, não é? No verso 16 diz: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Veja como Paulo trata o Onésimo. Trata-o como um irmão amado. Como ele o apresenta, não é? Como um irmão amado. Eu penso que quando Filemão recebe a carta, ele devia ter pensado: realmente, Onésimo tem que estar mesmo diferente. Ele tem que ser mesmo uma pessoa diferente. Para ser apresentado desta maneira por Paulo, uma pessoa em que Filemão confiava tanto, não é? Onésimo não podia viver um faz de conta. Ele tinha que ter mesmo uma vida completamente transformada. Meus amados, nós não podemos ser crentes tipo faz de conta. Que o Senhor nos ajude a ser pessoas crentes com vidas mesmo transformadas. Não é que nós não vamos errar, não é que nós não vamos falhar. Claro que isso vai acontecer, certamente, muitas vezes, mas o nosso coração tem que ser como o de Davi, um coração segundo o coração de Deus, pronto para amar o Senhor, pronto para nos arrependermos quando falhamos, pronto para dar um passo mais de fé a cada dia. Então esta é uma lição poderosa da maneira como nós também devemos tratar-nos uns aos outros. O que nos torna úteis e valiosos, à semelhança de Onésimo, é o poder transformador do Evangelho. É o que nos torna úteis. Amém? Que o Senhor nos ajude. A palavra de Deus fala do poder transformador do Evangelho para nós também. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23, o que é que diz? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, sendo de novo gerados. Olha, irmãos, e eu precisava mesmo de ser gerado de novo.
há uns anos, quando nós estivemos em São Miguel, eu consultei um médico velhote que havia lá. E ele pediu-me para eu contar a minha história do meu nascimento. E eu sabia de algumas coisas porque a minha mãe me tinha contado. A minha mãe tinha-me contado, tinha-me dito, olha, quando tu nasceste nós íamos morrendo os dois. Na altura não é como agora, não é? Bem, agora os hospitais também está como está, não é? Mas na altura não havia sequer essa possibilidade de ter médico, de ir aos hospitais, então os filhos nasciam mesmo em casa e era assim. E a minha mãe contava-me que foi muito difícil. E eu contei-lhe um pouco da minha história clínica e o médico disse: você esteve sem oxigênio no seu cérebro durante algum tempo. Você estar aqui vivo é um milagre. E os irmãos sabem aquilo? Fez luz na minha cabeça e eu comecei a tentar perceber tudo aquilo que a minha mãe me tinha contado e aquilo que realmente aconteceu connosco. Eu pensei, a minha vida é um milagre. Eu estou aqui como um milagre de Deus, porque sem oxigênio, e ele falou-me em algumas coisas que acontecem geralmente neste tipo de situações. Ele disse, se você não tem nada disso, então a sua vida é um milagre. Irmãos, deixe-me dizer uma coisa, não é apenas a minha vida, mas a nossa vida é um milagre de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer obrigado, Senhor, por este milagre. Obrigado por mais um dia, obrigado pela família, obrigado por tudo aquilo que Tu nos tens concedido. Por isso eu quero ser fiel e eu quero Te servir. Amém? Paulo, ele viu na fuga de Onésimo não ingratidão ou algo merecedor de um severo castigo. O severo castigo que, de acordo com a lei romana, podia ir até à crucificação. Ele podia ter que enfrentar até a morte. Mas Paulo não viu nada disso. Ele viu sim a oportunidade de uma grande transformação pelo Evangelho. E este é o outro propósito desta carta de Paulo a Filemão. Poder transformador do Evangelho. Irmãos, esta porta está aberta para isso mesmo. Para levar o poder transformador do Evangelho à pessoa do Senhor Jesus Cristo. A terceira e a última lição da carta de Paulo a Filemão fala sobre a necessidade de nós resolvermos os nossos conflitos, ou seja, a necessidade de reconciliação. O versículo 12, veja o que diz: e tu torna a recebê-lo como às minhas entranhas, ou seja, como ao meu próprio coração. Eu o envio de volta a ti como se estivesse enviando o meu próprio coração, como diz noutra versão, noutra tradução. No versículo 17 diz, assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Interessante, não é, irmãos? Paulo coloca-se no lugar de Onésimo. Isto não é escrita poética. Isto não é apenas uma escrita bonita que aparece aqui para nós. Paulo, tinha um coração tão grande. Não, irmãos. Para ele viver era Cristo. Ele estava mesmo, ele deu com um crente fiel e com um crente amoroso e que certamente ele iria receber Onésimo. Mas podia ter dado com um patrão, com um crente carnal, com uma pessoa diferente, não é? E eu não tenho dúvidas que Paulo ia mesmo tomar o lugar de Onésimo. Eu não tenho dúvidas que Paulo estaria disposto a tomar o lugar dele, como ele diz aqui. Irmãos, que o Senhor nos ajude, não é? Ou seja, a lição que nós aprendemos aqui, neste exemplo, é que a palavra de Deus é algo que tem que ser levado a sério, não é? É algo muito sério, não é? Que o Senhor nos ajude. É algo maravilhoso, mas também é algo sério. Verso 18 diz, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Onésimo, ele precisava de se reconciliar com Filemão, pois havia coisas pendentes que precisavam ser resolvidas. Mas veja o que diz lá em Colossenses, só para nossa ajuda e bênção também. Os irmãos sabem, Onésimo
Ele foi o portador desta carta. Se nós estivéssemos no lugar dele, o que é que nós iríamos... Qual seria a nossa reação? Não é? Certamente iríamos bem nervosos, bem desconfortáveis, porque muita coisa podia acontecer. Mas os irmãos sabem, quando Deus trabalha, Ele não trabalha de qualquer maneira. Ele não enviou Onésimo sozinho. Os irmãos sabem quem é que foi com ele? Tíquico. Tíquico era um cooperador de Paulo. Tíquico é apresentado na carta aos Efésios como um cooperador, um irmão amado, uma pessoa com maturidade espiritual, uma pessoa muito equilibrada, fiel ao Senhor. Paulo não podia ter escolhido melhor companheiro para ir com Onésimo lá. Era alguém que Filemão conhecia também. Aliás, Tíquico, ele leva as outras duas cartas, não é? Para a igreja dos Colossenses e dos Efésios. Então, irmãos, veja, Onésimo, ele vai bem acompanhado, vai tranquilo. Ouçam, irmãos, isto, na igreja nós temos que ser assim. Temos que ser uma boa companhia uns para os outros. Temos que ser uma bênção uns para os outros. Ouçam, irmãos, hoje o irmão precisa de um braço amigo, de uma palavra amiga, uma companhia, mas amanhã é o seu irmão que vai precisar. E nós temos que estar dispostos e disponíveis a ser como foi Tíquico, não é? A sermos boas companhias, a sermos uma bênção um para os outros, não é? Como diz a palavra do Senhor. Então lá em Colossenses capítulo 1 e versículo 21, o que é que diz? Diz assim: a vós também que noutro tempo erais estranhos, note bem, estranhos, não era apenas Onésimo, todos nós éramos assim, estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Então Onésimo, ele precisava de entrar pela porta da reconciliação. Foi por onde nós entramos, não é? A porta da reconciliação é a porta do perdão. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Lutero faz uma afirmação muito interessante em relação a cada um de nós. Ele diz que todos nós somos onésimos, todos nós somos devedores diante de Deus, mas Jesus tomou o nosso lugar, Ele pagou a nossa dívida, Ele pagou o preço do nosso pecado e agora somos filhos, agora somos irmãos amados. Diz lá em Coríntios que aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os irmãos leram, acompanharam a leitura de Filemão. A carta diz se Filemão perdoou Onésimo ou não. Não diz. E eu penso que isto é providencial também. O facto de aparecer assim, eu fiz, mas porquê? Porquê é que não deu lá o encontro do Onésimo com Filemão para nós tentarmos perceber, não é? Que Onésimo foi perdoado. Nós, irmãos, no nosso coração nós não temos dúvida que ele foi mesmo perdoado, não é? E que ele foi restaurado. Mas o que aparece aqui é providencial. Ou seja, em relação ao perdão e à aceitação de Filemão, isto é providencial, vem de Deus mesmo. Porque agora, cada um de nós pode escrever a sua própria história usando esta carta. E é providencial nesse sentido, irmãos. Eu agora posso escrever a minha história. Eu agora olho para a história de Filemão, não é? Aquilo que a carta de Paulo diz, eu posso olhar para o meu coração e dizer, eu quero escrever a minha história. Eu quero viver assim, eu quero ser assim. Também quero ser fiel, também quero ser um irmão amado, como Filemão. Também quero ser útil, como Onésimo, também quero ser uma bênção. Não é? Eu posso escrever a minha história, irmãos. Talvez a história de alguns irmãos está em branco ainda, neste sentido, claro. Neste sentido, está em branco. A folha está em branco. Quem sabe, neste Natal, cada um que tem ainda a sua folha em branco, pode começar a escrever a sua história e dizer, Senhor, aqui estou eu, minha vida, usa-me, faz o teu querer.
Mostra-me a tua vontade. Amém. E o Senhor abençoe os irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu ainda falas aos nossos corações. Sabemos, Senhor, que esta carta, apesar de ser uma carta pessoal, mas é também a forma como tu revelas a cada um de nós a tua vontade, maneira como tu és providente, Senhor, como tu cuidas dos teus filhos, ó Deus. Por isso nos ajuda, Senhor, também a ser uma bênção uns para com os outros, como Onésimo e Filémon foram, Senhor, como todos eles foram. Senhor, ajuda-nos a ser também uma bênção, ó Deus. E também com o poder do Espírito Santo, e como Paulo fez, nós também podermos levar o teu evangelho aos outros, para que muitos Onésimos sejam restaurados, para que muitos Onésimos sejam transformados, Senhor, não apenas nesta cidade de Portimão, mas em todo o nosso país, Deus. Nós te agradecemos tudo, no nome de Jesus. Amém.